Olá, muito prazer, sejam bem-vindos ao podcast Café mais Bate-Papo com Fred. Hoje trazendo a nossa presença a missionária Natiele, que vai estar conosco comentando nesse bate-papo aqui interativo com vocês que estão nos acompanhando através do meu podcast. Fala galera, paz do Senhor Jesus, tamo junto aí. É isso aí. Hoje nós estamos trazendo um tema aqui, né, bem polêmico. É um tema bíblico, né, que está ali registrado no livro de Apocalipse, capítulo 12. Ali o livro fala sobre 3 tipografias bíblicas, né, que nós vamos trazer aqui no nosso bate-papo. O que significa esses 3 elementos dentro da tipografia bíblica e qual é a sua opinião, o que você acha, o que você pensa a respeito dessa passagem na Bíblia Sagrada e dentro desse bate-papo que nós estamos fazendo aqui hoje. Então, a nossa missionária, né, Natiele, ela vai estar lendo para a gente, né, as Escrituras Sagradas, para que nós possamos entrar dentro do assunto que está mencionado ali no livro de Apocalipse, capítulo 12, né? Bora ler aqui Apocalipse 12. Lembrando que é um assunto meio complexo, né? Tudo a gente tem que buscar entendimento dentro da palavra pra gente não errar e não ser enganado, né? Apocalipse 12 diz assim: viu-se um grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça, que, achando-se grávida, grita com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão grande e vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. E o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de devorá-lo por filho quando nascesse. Nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com centros de ferro. E seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado um lugar para ela ser sustentada durante 1260 dias. Então a gente acabou de acompanhar, né, essa mensagem bíblica aí com a missionária Natiele, aonde fala, né, sobre essas 3 tipografias. A primeira fala sobre uma mulher que estava para dar à luz, né, que na verdade ela gerou essa criança. A segunda fala sobre essa criança que estava ali no ventre dessa mulher. E a terceira fala sobre um grande dragão vermelho que estava diante dessa mulher, querendo devorar ali o seu filho. Mas aquela mulher, né, logo após o seu filho ser arrebatado para o céu, aquela mulher, ela fugiu para o deserto, onde Deus a sustentou durante 1260 dias, que simboliza mais ou menos aí 3 anos e meio, né? Então vamos começar com a mulher. Na visão, né, na visão da missionária, essa tipografia mulher, ela é representada sobre o que na Bíblia Sagrada? Bom, galera e Fred, a gente tem que entender que Apocalipse ele tem uma simbologia espiritual. Ele não necessariamente só vai falar daqui da Terra. Ele vai estar trazendo o mundo espiritual à tona, né? Na verdade, essa mulher aí, ela não representa uma pessoa em si. A gente vê que ela está vestida de sol e com a lua, e também traz 12 estrelas na cabeça. Provavelmente seria o povo escolhido, a igreja em si, as 12 tribos. Provavelmente seria aqueles que têm a parte com Deus, sabe? A igreja em si, aqueles que conhecem Deus, aceitam a Deus, aceitam a Jesus. Provavelmente a mulher seria a igreja, o povo escolhido de Deus, sabe? Tem uma passagem na Bíblia que fala assim que Jesus, né, que a noiva, ela aguarda a volta do noivo. Então aí no caso refere o noivo como Jesus e a noiva como a igreja. Nesse caso aqui, a mulher, ela também está representando a noiva?
A mulher em si não está representando a noiva, porque a noiva de Cristo é aquele que está se preparando. Porque quando uma noiva ela vai casar, ela se prepara e ela aguarda o noivo chegar para o casamento começar. Então, provavelmente, a noiva aí seria o filho que está representado, que é essa segunda figura que a gente vai ver. A mulher seria todo aquele que ouve falar de Deus, acredita, e o povo escolhido de Deus. Mas aí a gente tem já a segunda pessoa, que é o filho, que também pode ser considerado como a noiva, que é aquele que guarda, né, aguarda a volta do noivo ou a volta de Cristo. E aí é que entra a grande polêmica, né, dessa passagem de Apocalipse 12, porque muitos perguntam, porque a Bíblia lhe fala sobre a mulher ter gerado um filho e sobre esse filho ter sido arrebatado ao céu. E aí que fica essa grande polêmica. Como assim? A mulher gerou um filho, o filho saiu de dentro da igreja e ele foi arrebatado para o céu e a igreja ficou para trás? Aí é que entra essa polêmica. Muitos perguntam, mas por que o filho foi arrebatado e não a mulher? E a mulher ficou para trás e o filho foi arrebatado? É uma igreja que sai dentro de outra igreja? Como é que seria esse contexto? Sim, poderíamos falar que é a igreja que saiu dentro da igreja. Mas não necessariamente a igreja em quatro paredes. É como eu expliquei anteriormente. São aqueles que reconhecem a Deus, né? A gente tem muitas pessoas que reconhecem a Deus, falam de Jesus, mas não frequentam a igreja, elas não frequentam as quatro paredes. Então, o filho dessa mulher, que no caso foi arrebatado, não necessariamente seria aqueles que frequentam a igreja, mas aqueles que aceitaram Jesus como o seu único e suficiente Salvador, porque a Bíblia em si, ela já explica que Jesus, ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, a gente sabe que a verdade é Jesus. Então, seria aqueles que guardaram a mensagem que Jesus veio trazer, né? E aqueles que permaneceram firmes nela até o final. Então seria essa igreja aí que está aguardando um arrebatamento. Aqueles que sabem, têm convicção que isso vai acontecer, aguardaram em Jesus e foram arrebatados. Porque logo que a mulher tem um filho, não se passa tempo, ele já é arrebatado. Então quer dizer, a mulher aqui na terra, ela está sendo perseguida pela essa terceira figura que vai entrar, que é o dragão. A gente sabe que o nome de Jesus, quando você pronuncia o nome de Jesus, você já está ali sendo perseguido. Muitas pessoas vão contra aquilo, muitas pessoas não aceitam. Então, essa perseguição do dragão também pode ser representada pela perseguição que os filhos de Deus passam aqui na terra. Então, seria os arrebatados, esses filhos arrebatados, aqueles que perseveraram até o fim, aqueles que aguardaram realmente a volta de Cristo, né? Missionária, deixa eu perguntar, você acha que essa questão do filho ali que foi arrebatado, tem alguma coisa a ver com aquela separação, onde a Bíblia fala que vai haver uma separação entre o trigo e o joio, né, aonde vão ser separados ali? Será que essa simbologia do filho já está representando ali já o povo já separado, que Deus já tinha separado já quem que ia subir e quem que não ia subir? Porque só o fato da pessoa também estar dentro da igreja, tá com a Bíblia na mão, né, tá vestido com a roupa de crente ali, isso muitas vezes não vai fazer com que ela vai ser salva, né? Nós sabemos que é mais pela perseverança, pelo que está praticando dentro da palavra, pelo dia a dia, pela perseverança, porque o próprio Jesus disse, nesse mundo nós teremos aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo, vós também vencereis. Então, eu acredito que talvez esse filho, ele está trazendo uma demonstração de que Deus, ele não é um Deus que habita em templos feitos pela mão do homem, né? Porque ali, você entra dentro da igreja, muitas pessoas vão por causa do templo. O templo da igreja de fulano, ele é lindo, maravilhoso, ele tem ouro, ele é de prata, né? Tem as poltronas maravilhosas, mas às vezes não tem o Espírito Santo, né? Pela aparência, mas às vezes é uma igreja bonita, maravilhosa, linda por dentro, linda por fora, mas vazia do Espírito Santo, né? Não estou trazendo aqui, dizendo que a gente não tem que colocar uma igreja perfeita para Cristo. A
É claro que a igreja tem que estar lá sempre bem apresentada, com as poltronas boas, né? Para que os fiéis possam sentar, tem que estar com, né, um altar bonito. A igreja tem que ser bem cuidada, mas isso não quer dizer que só porque a igreja tem ouro ali, toda de ouro, que o Espírito Santo de Deus está ali dentro daquela igreja. Eu já participei de cultos, né, onde você ia na casa da pessoa poder fazer um círculo de oração, que a casa da pessoa estava lá com, né, praticamente aquela casa humilde, né, aquela casa simplesinha, mas na hora que a pessoa começou a clamar, começou a fazer a oração, o fogo desceu e o Espírito Santo tomou a casa daquela pessoa. Então, a diferença é que o Espírito Santo, ele não escolhe o templo, ele escolhe a pessoa, né, em si. Tanto que nós somos templos do Espírito Santo de Deus, né? O que diz a palavra. Mas assim, então quer dizer que eu acho que, na minha opinião também, eu acho que esse filho varão, ele também é uma separação, igual eu falei, do trigo e do joio. Já é Deus separando ali, né, os seus eleitos, os seus escolhidos, e arrebatando somente aqueles que permaneceram fiéis na fé. Aqueles que estão ali, né, meio lá, meio cá, meio bamba, meio corda bamba, eles vão ficar para experimentar essa grande tribulação, né? O que você acha? Bom, a Bíblia, nesse contexto sobre aparência e igrejas muito adornadas, muito bonitas e vazias, a Bíblia vai dizer que é como um sepulcro caiado, né? É aquilo que está muito lindo por fora, mas por dentro ainda está precisando ser consertado, ser aquela lapidada, né? Pelo que realmente importa, que é a presença de Deus. Na verdade, Deus não vai olhar essa questão de aparência, né? Jesus mesmo, ele era uma pessoa bem simples. Então, assim, a gente vai ter que separar esse joio do trigo dentro da igreja, porque a própria parábola vai dizer que foi plantado o joio, mas de noite veio o inimigo e plantou o joio junto com o trigo. Então, assim, dentro das igrejas, às vezes atrás de uma boa ação, tem algo escondido. E muitas das vezes o homem não consegue enxergar isso, né? Muitas das vezes a gente vê aí altos escândalos que acontecem com pessoas que se dizem, né? Dizem levar o nome de Cristo e acaba acontecendo aquele escândalo, né? Aí é o joio. Tem também, a Bíblia vai dizer que nos últimos dias teriam os falsos profetas e que a gente tinha que guardar o nosso entendimento para a gente não ser enganado, porque quase todos seriam enganados. Então a gente tem que procurar o evangelho genuíno para justamente não nadar e morrer na praia. Porque é isso que acontece com a mulher. Ela sabe de Deus, ela conhece sobre Deus. A gente vê que ela tem 12 estrelas na cabeça, provavelmente são as 12 tribos, né? Então é um povo de Deus. Perfeitamente. É um povo escolhido de Deus, mas que não conseguiu enxergar em Jesus uma forma de viver e acabou ficando para trás. Então é sobre isso, é sobre a gente buscar a verdadeira mensagem de Cristo. Se tem Jesus, é ali que você tem que ficar, afirmar. Se passou disso, já não procede de Deus, sabe? Então, pra gente não ficar aqui e ser perseguido, como a palavra vai dizer que ela foi perseguida e levada para o deserto, e o seu filho foi arrebatado. Então, assim, a gente espera aceitar Jesus e ser arrebatado e ir para o céu. A gente não espera ficar aqui e passar por esses 3 meses aí, né? A gente vê que Deus sustenta ela, porque vai haver um lugar. Mas ela ainda assim está sendo perseguida pelo dragão. Então, assim, ainda tem um obstáculo aí para ser preenchido. Já o filho dela não, foi arrebatado diretamente por Deus.
E para você que está nos acompanhando aqui no podcast, já peço que você deixe o seu like aí, né? Já se inscreva no canal, já ative os sininhos aí da notificação e também nos acompanhe nas nossas redes sociais. Estamos também no Facebook, estamos lá no Instagram, estamos também no TikTok, né? Você pode seguir também a missionária Natiele também, que está lá no TikTok, está no Instagram. Você pode nos seguir nas redes sociais e acompanhando sempre comigo esse podcast interativo, nosso bate-papo, hoje trazendo essa missionária aqui que está dentro da unção de Deus para explicar para a gente, né, esse contexto do livro de Apocalipse, capítulo 12, mas vamos trazer vários bate-papos, vários assuntos aqui no nosso podcast. Gostaria que você comentasse embaixo também o que você acha, o que você pensa, o que você acha sobre a questão dessas 3 tipografias, o que significa. Eu quero saber a sua opinião. Deixe nos comentários embaixo o que você acha que representa a mulher, o que você acha que representa o filho e o que você acha que representa o dragão vermelho. Uns falam que é a China, que é a grande China, que é o dragão vermelho. E você, o que você acha? É a China ou não é? Aí, exatamente, são as revelações que nós estamos trazendo aqui. Nós estamos trazendo uma revelação para o mundo espiritual, mas às vezes você tem a visão do lado físico, você pode trazer também a revelação sua para o lado físico. Nós queremos saber qual a sua opinião, o que você acha e o que você pensa a respeito dessa passagem, porque isso aí está dizendo sobre a questão da salvação, daqueles que vão ser salvos e daqueles que vão ficar para enfrentar a grande tribulação. E na grande tribulação, lá está dizendo que vai ser só perseguição, né? Para aqueles que estão em Cristo Jesus, eles têm que se cuidar, porque a perseguição vai ser muito grande, né? Ou seja, a palavra vai ficar escassa, né? As igrejas já não vão mais existir, vai acontecer muitas e muitas coisas aí na face da terra. Então vamos para a última tipografia, que a missionária já explicou quem é a igreja, quem é a mulher, que no caso é a igreja, quem é o filho varão, que é aqueles que estão firmes dentro da igreja, que mantém a fidelidade em Cristo, mantém a santidade em Cristo, que são, na verdade, o trigo, né? Que estão lá firme na presença de Deus. E agora eu vou saber da missionária quem que é esse tão misterioso dragão vermelho que vai perseguir essa mulher no deserto durante 3 anos e meio. Esse assunto aí é aquele, né? Tem aqueles que acreditam, tem aqueles que não acreditam. Mas aí a gente tá falando do maligno, né, gente? A gente tá falando do cão mesmo. A gente tá falando daquele lá que não gosta de ver a gente feliz. A própria palavra vai dizer que ele é o inimigo das nossas almas, né? O diabo não fica feliz com as nossas vidas, né? Às vezes a pessoa vai falar, não tô aqui pra julgar ninguém, mas a pessoa fala, eu sou adoradora, né, de Satanás, eu sou adoradora. Mas na verdade ele não tá nem aí para nenhum de nós, né? O intuito dele é nos levar à perdição mesmo, porque a própria palavra vai dizer que o inimigo ele veio somente para roubar, matar e destruir. Então quando ele não consegue te matar, ele te destrói, né? Isso é um assunto assim que todos nós deveríamos levar muito a sério. Hoje em dia a gente não leva a sério, na época de Noé também as pessoas não levam a sério. É algo que a gente pensa, o inferno não existe, o mal não existe, e nós mesmos que causamos mal uns aos outros. Mas a palavra vai dizer que o dragão é a antiga serpente, é a serpente que estava no jardim e seduziu Eva, né? Ela que induziu a Eva ao pecado, porque Eva foi bem orientada por Deus. Então, antes da serpente entrar, ela vivia corretamente. A Bíblia vai dizer que quando ela entrou, a serpente seduziu Eva e aí veio o pecado. A gente sabe que essa serpente, ela se torna o dragão, porque ela é alimentada dos nossos pecados, nossos erros, nossas falhas. Ela é alimentada do pó da terra, né? Uma coisa, sem querer interromper a missionária, mas uma coisa que a missionária trouxe aqui, que foi bem importante que ela disse, é que essa antiga serpente que estava lá no Jardim do Éden, ela foi crescendo de acordo com que ela foi alimentando com os pecados do povo na terra. Mas essa serpente do paraíso lá, que estava no Jardim do Éden, ela vai alimentando dos pecados e depois ela se torna em um grande dragão. E esse dragão é o que está trazendo a Bíblia Sagrada. Ele começa a perseguir a mulher
depois que ele não consegue pegar o filho, ele persegue a mulher no deserto, onde ela vai ser alimentada ali por Deus durante 3 anos e meio, 1260 dias. E agora, para finalizar, aonde é esse deserto que a mulher fugiu para ele? Você tem mais ou menos assim uma noção? Umas pessoas falam que esse deserto é no Brasil, outras falam que esse deserto é na África, outras falam que esse deserto é num lugar preparado por Deus. Aonde que é esse deserto? Então, o dragão, ele vai perseguir a mulher, né? Aqueles que ficarem aqui, como você colocou, eles vão ser perseguidos, porque o mundo espiritual vai dizer que quando você não aceita, né, não aceitar o que o inimigo, que o dragão te apresentar, você vai ser perseguido. Então, provavelmente, vai ter sim um lugar. Eu não posso te falar, é no Brasil, é na África, mas a gente sabe que o quê? Aquele que aceita a Jesus, ele vai passar pelo deserto. Quando a gente está na provação, quando a gente está com um problema, a gente vai falar: eu estou no deserto, eu estou num lugar escasso, eu estou no silêncio com Deus. Seria mais ou menos isso, porque assim que a igreja, entre aspas, assim que aqueles que foram escolhidos, né, que guardaram a fé, forem arrebatados, provavelmente o Espírito Santo não estará mais entre nós. Então a gente vai ter que viver pela razão, né? Não vai ter emoção, não vai ter Espírito Santo, vai ser a razão. A sua mente vai te dizer: olha, eu não consegui, né? Não subi, mas eu não vou me deixar não vou me render ao dragão, não vou me render a essa figura que vai surgir, que ela é o dragão. Porque o dragão em si, o animal, o dragão, ele não vai aparecer na terra. Isso é uma simbologia. Vai ter uma figura que ela vai ser reconhecida como dragão. Então essa figura, essa pessoa, ela vai perseguir aqueles que não aceitarem fazer o que ela impôs. Então você vai ter perseguição, você não vai poder morar na sua casa, você vai ser perseguido, né? A gente que ficar, a gente vai ser perseguido. Então provavelmente cada lugar vai ter o seu deserto, porque a gente vai ter que fugir das nossas casas. A Bíblia fala pra gente fugir para lugares altos, montes altos. Então, assim, a perseguição, o deserto que eles colocam aí, vai ser não o deserto do Saara, o deserto em si. Vai ser a sua fuga, né? A mulher fugiu de onde ela estava porque o dragão sabia que ela estava ali. Então, ali ela podia ser tragada por ele. Deus preparou para ela um lugar de escape, para ela ser resguardada e alimentada ali. Então, assim, Deus nunca nos abandona. Mesmo que o arrebatamento acontecer e nós ficamos aqui, Deus ainda vai dar uma segunda oportunidade para a pessoa. Né? E ali a gente vê que ele manteve a mulher, ele levou ela por esse tempo, mas ele colocou ali o alimento para ela, mas ela não deixou de ser perseguida. Então, provavelmente, esse deserto vai ser mesmo uma perseguição em si. Provavelmente a gente não vai viver o dia a dia normal que a gente vive agora. A gente vai ser perseguidos. Então, a gente tem que estar, assim, firmes em Jesus, para a gente não precisar passar por essa parte, né? Eu também concordo com a missionária em questão de dizer que o deserto em si não é assim um lugar, por exemplo, vai ser no Brasil, vai ser na África, mas em si o deserto ali está dizendo que vai ser, as coisas vão estar tudo em escassez para aqueles que não vão se curvar diante desse domínio do dragão, né? O dragão ele vai estar dominando a terra nesse período, e aqueles que não tiver de acordo com a lei dele, com as normas dele, com a vontade dele, vai sofrer um deserto, vai passar por um deserto, vai ter muita escassez, porque não vai ter comida. A Bíblia fala que vai ter um chip aí que vai ser colocado, uma marca da besta. Quem não tiver esse chip não vai poder comprar, não vai poder vender. É muita coisa que tem para acontecer ainda, entendeu? O desenrolar
dos pergaminhos, do livro, é muita coisa para acontecer. Eu acho que nós estamos aí praticamente passando pelo princípio das dores ainda, né? Tem muita coisa para acontecer. Mas eu acho que quando isso tudo acontecer, para aqueles que ficarem aí na terra, eu falo para aqueles que ficarem, que Deus abençoe, que a gente não esteja aqui, que não estejamos arrebatados nas nuvens com o Senhor, na glória, mas aqueles que ficarem, vai ser o caos, porque vai ficar tudo escassez, não vai ter como comprar as coisas. Como é que você vai comprar arroz, né, feijão, mantimento? Você vai ter que ir caçar jeito de fazer igual o João Batista. Bem, fala que o João Batista, ele comia gafanhotos e alimentava de mel silvestre, né? Então vai ter que ser tipo um João Batista, né? E andava com a roupa feita de couro, né? Que ele tinha um couro de animal, ele fez as vestes dele com couro de animal, ele alimentava com gafanhoto e tomava mel silvestre. Então, eu acho que vai voltar essa época, porque não vai ter como comprar nada, não vai ter como vender nada, a não ser que a pessoa se dobre e se prostre perante ao governo, ao domínio do anticristo, né? Que é uma coisa terrível. Quem fizer isso aí já vai estar praticamente condenado, sem direito à salvação e sem direito à vida eterna. Então, vai ser uma grande perseguição. Mas tem uma passagem também que, para confortar o coração de quem ficar, para confortar, tem uma passagem que fala que aquele que invocar o nome do Senhor, esse será salvo. Então, vai ter uma segunda chance. Mais difícil, né? Mais conturbado, mais preocupante, mais dificultoso, mas aqueles que ficarem vão ter sim uma segunda chance, né? Então, eu já quero agradecer a você, né, que está me acompanhando, você que acompanhou esse podcast comigo aqui, né? Esse café com bate-papo com Fred, hoje, né, com a participação da missionária Natiele. Já gostaria de agradecer a ela pela essa participação, por ela ter vindo aqui participar desse podcast. E você continue comigo, né, que vai ter mais podcast por aí. Vou trazer mais pessoas aqui para fazer outros comentários sobre a Bíblia. Nós vamos trazer comentários sobre esportes, sobre política. É um bate-papo aberto, é um podcast aberto. Hoje, trazendo sobre a questão da palavra de Deus. Mas nós vamos trazer outros podcasts aqui também, interativo para o seu dia a dia. Já gostaria de agradecer a você e já deixaria também a palavra com a missionária. Se você quiser falar alguma coisa de final, quiser deixar aí as suas redes sociais para que a pessoa possa seguir ela. Ela também está no Instagram, ela também está no Facebook, ela também está no TikTok. Então agora é com a missionária, se ela quiser fazer uma última conclusão aí, para nós finalizar o nosso bate-papo e o nosso podcast de hoje, que ficou surreal, tá demais. Eu adorei esse podcast, né? Então, quero agradecer aí pelo convite, né? Eu gostaria de voltar, já deixar bem claro aqui. Exatamente. Já deixa no seu comentário se você quer que a missionária Natiele ela volta novamente aqui no podcast com o Fred e trazendo uma outra mensagem, uma outra passagem ou um outro bate-papo, né? Às vezes você também pode deixar no comentário um bate-papo que você quer que nós comente aqui, que você acha interessante, com a missionária Natiele, que ela vai vir cá tirar todas as dúvidas e tirar todas as suas, dúvidas que você tiver a respeito da Bíblia Sagrada. Eu espero que foi bem interativo, né? O bate-papo ficou bem explicado, né? O que são as 3 tipografias, mas se você não concorda, se você acha que tem uma outra explicação, eu gostaria que você deixasse no comentário também. Pra gente saber o que você acha. O que você pensa a respeito desse bate-papo interativo. Então é isso aí, quero agradecer mais uma vez a missionária Natiele, né? Muito obrigado para você que está nos acompanhando. Não deixe de se inscrever, assinar o